Vamos lá, meus queridos. Olha a pergunta aí, massa, de Marco Silva. Ele perguntou assim: professor, o mais importante dos processos é a execução ou o resultado? Ou ambos têm a mesma importância? Ambos têm a mesma importância. Para você atingir o resultado, você precisa saber executar, certo? Saber executar. Ambos são importantes, porque dentro da execução, meu caro aluno, dentro do processo que você vai executar, você vai atingir o resultado de maneira muito mais efetiva. Porque se você conseguir identificar as principais falhas de uma execução, um exemplo eu posso te dar aqui, meu querido Marcos, é a questão de fazer um café. Existem várias maneiras de fazer um café. Existe, tá? Isso vai depender de vocês. Existem várias maneiras. Mas, assim, se eu seguir um padrão de execução, porque aquele padrão de execução trouxe um melhor resultado, então a execução ela é importante para atingir o resultado de maneira efetiva. Então, ambos têm a mesma importância. Ok? Boa pergunta. Então, os planos operacionais, quando está relacionado ao orçamento, é o dinheiro. Gente, a gente não tem como fazer planos, principalmente planos empresariais, quando se fala em questões de dinheiro, gente, dinheiro. Não tem como. Ah, professor, quero promover uma viagem para os meus funcionários. Eu quero promover uma viagem para os meus funcionários. Então vamos ver como é que está o caixa. Chega lá no caixa, vê que não vai sobrar dinheiro. Então tá vendo como é importante ter planos, bater planos, se faz necessário ter orçamento, fazer um orçamento, certo? Fazer um orçamento. Então, meus queridos alunos, isso que eu estou querendo mostrar para vocês, tá? Então eu estou mostrando para vocês essas questões, certo? Mostrando que é importante. É importante a gente ter dinheiro. Então os orçamentos têm extensão geralmente de quanto tempo, professor? Tem quanto tempo? Nós temos aí um tempo aí de 1 ano, certo? Questão de 1 ano, professor. Entendeu? 1 ano. Questão de 1 ano. Então, como seria, professor Gilvan, essa questão de 1 ano? Veja só. São planos operacionais relacionados com dinheiro dentro de um determinado período. Os orçamentos têm extensão de 1 ano. Geralmente, o exercício fiscal. Que seria o exercício fiscal, gente. Quando fecha no dia 31, certo? Quando eu coloco aí dia 31, ó. 31/12 de cada ano, certo? O exercício fiscal. Então, quando os valores financeiros, os períodos temporais se tornam maiores, a solução está no planejamento financeiro. Lembrando, gente, o coração de uma empresa são as finanças. Viu, Marcos? O coração de uma empresa é as finanças, são as finanças. Porque quando você elabora no nível tático da empresa, certo, os orçamentos de gestão financeira, ele faz orçamentos do que vai contratar novos funcionários, vai comprar novos equipamentos, vai abrir uma nova filial. Então, esse orçamento ele precisa ser global. O orçamento é algo global. Só que dentro desses orçamentos, eu preciso ver quanto é que está entrando de dinheiro. Nós temos aí o fluxo de caixa, que ele diz como é que está a saúde da empresa. Por exemplo, meu querido Marcos, fluxo de caixa cuida da entrada e saída. Cuida da entrada e a saída, certo? Cuida-se da entrada e da saída. Esse nível. É interessante a gente entender isso, certo? Então, entrada e saída, certo? Então, nós temos aí a entrada mais a saída. Nós temos. Então, os níveis tem isso. Os orçamentos de reparo e manutenção, tem que ter dinheiro extra. Porque uma empresa toda hora quebra, gente, alguma coisa. Então, tem que ter dinheiro para reparo. Custos diretos da produção.
despesa de promoção e propaganda, que é a questão de investimento de marketing, tá? Então nós temos que ter tudo isso daí. Então a previsão de orçamento ela tem que estar ligada à produção, ela tem que estar ligada às vendas, ao setor administrativo, ou seja, o orçamento está ligado na visão do todo da empresa, certo? Sem o dinheiro, eu não tenho como fazer planos. Sem dinheiro, eu não tenho como fazer planos. Na maioria dos casos, principalmente quando envolve questão das empresas. Até nós, seres humanos, aqui, se você quer ir bem para Parnaíba, né? Aqui o meu diretor quer ir para Parnaíba, passar uns 3 dias com a gata lá em Parnaíba, lá em Barra Grande. Ele faz um plano, ele precisa de dinheiro. Ele precisa de dinheiro para poder fazer esse plano. Entendeu? Ele não pode ser como alguns atores aí globais falavam ou falam aí pela internet, que cada um paga o seu. Não, o Ezabá não é assim. Ele paga, ele banca tudo, certo? É o homem do dinheiro, viu? É o homem do dinheiro. Então, meus queridos alunos, então nós temos que ter dinheiro, orçamento, para conseguir atingir os resultados dentro das organizações. Que resultados são esses? Eu preciso fazer um orçamento. O que é um orçamento? É um planejamento. Orçamento é um planejamento, meus queridos alunos. Então, orçamento significa um planejamento para que as empresas elas consigam atingir os seus resultados. Ok, meus queridos alunos? Então, vamos lá. Vamos conseguir aí atingir os resultados de uma maneira bem simples. Então, os planos operacionais relacionados com o tempo, programas ou programações, constituem planos operacionais relacionados com o tempo e que correlacionam duas variáveis. Nós temos aí tempo, nós temos atividades que devem ser executadas. Então, os métodos de programação podem variar, né, em relação aos programas de orçamento. Vamos lá com a questão de programação. Ele pode ser simples, tá? Ó, meu querido Marcos. Ele pode ser simples ou complexo. Uma programação. Com um calendário, por exemplo, eu quero programar algo para o final do ano com meus funcionários. Eu preciso de orçamento. Eu quero fazer uma gincana com meus alunos. Precisa de um calendário, de se programar essas atividades, o que será feito. Complexo não. Com técnicas matemáticas avançadas ou procedimento de dados para um computador para analisar as interdependências entre as variáveis que se comportam de forma diferente. Geralmente se faz uma pesquisa com dados, certo? Então, às vezes, gente, uma coisa simples que nós podemos fazer dentro da empresa. Cronograma. Outro, a gente pode fazer um gráfico de Gantt, PET, uma lista de verificação. São gráficos estatísticos, certo? Para trabalhar com isso, certo? São gráficos estatísticos que nós podemos trabalhar bastante, certo? Chamado de gráficos estatísticos, que é muito comum a gente trabalhar com isso. Então, o que seria? Você já ouviu falar em gráfico de Gantt? Como fazer um gráfico de Gantt? Tem como fazer, gente, tá? Tudo no Excel. Por exemplo, o gráfico de Gantt, você tem que identificar as tarefas individuais. Você tem que inserir as informações. O que é esse gráfico de Gantt, gente? Primeiro passo que vocês têm que entender o que é, certo? É a mesma coisa de uma ferramenta visual. É uma ferramenta, tá? Ferramenta visual, que ela serve para controlar, certo, gente? Ó, controlar o cronograma, se foi executado ou não, certo? Cronograma, se foi executado ou não, certo? É algo mais visual. O cronograma ele é comum. Agora esse aqui não, é visual. Ele serve, certo? Você pode montar dentro do próprio Excel o gráfico Gantt,
certo? Você pode montar ele dentro do Excel, certo? Então, se você quiser controlar e gerenciar um cronograma de atividades de um projeto, de um serviço executivo, principalmente dentro da gestão de projetos, você pode fazer, certo? Então, é possível sim executar um projeto utilizando o gráfico de Gantt, certo? Então, cada imagem daquela ali, você consegue monitorar de maneira correta se aquele prazo, se aquela etapa foi cumprida, certo? Houve o cumprimento de cada etapa. Então, se você consegue, dividir as atividades, e você divide essas atividades e consegue controlar se essas atividades elas estão dentro do prazo ou não, certo? Eu quero que vocês pesquisem, tá bom, Marcos? Pesquisem um pouco sobre essa questão do gráfico de Gantt. Nós temos o PET, certo? Não sei se vocês já ouviram falar do PET, certo? O PET é bem interessante. Dentro da administração, gente, é uma técnica de avaliação e revisão de programas. De avaliação de programas, tá, gente? É uma técnica de avaliação e revisão de programas, certo? O PET, ele é de suma importância para dentro das organizações, certo? Então, a técnica de avaliação e revisão de programa. Ele é usado, gente, nas organizações há mais de 50 anos. Há mais de 50 anos. A lista de verificação é a mais comum. Ela está dentro da gestão de qualidade. Mas essas duas aqui, gente, é que eu estou circulando, certo? Essas ferramentas aqui, elas são as das mais antigas e muito importante. Principalmente quem trabalha com projeto, gerente de projeto, certo? Tem que trabalhar com essa técnica, tá? Lembrando que essa técnica ela foi desenvolvida na CPET em 1958, certo? Nos Estados Unidos, gente. Estados Unidos, quando se fala em gerenciamento de projeto, utiliza-se muito a análise PET, principalmente quando se vai fazer um escopo de um projeto ou de um evento, certo? Então, é de suma importância para que a gente possa entender o que seria essa análise PET. Quais as etapas, professor? Você tem que identificar as tarefas, você tem que identificar a sequência de cada tarefa, qual o tempo estimado de cada tarefa, criar um diagrama visual, certo? Ver qual o caminho mais crítico e tomar a decisão, certo? Depois, lá na frente, eu vou explicar, quando a gente estiver trabalhando gestão de qualidade, vou explicar um pouquinho mais profundo para vocês. Os planos operacionais relacionados, meus queridos alunos, com comportamento, é o último tipo de plano. São planos operacionais relacionados com comportamento quando envolve pessoas. Especifique-se como as pessoas devem se comportar em determinadas situações e saliente que as pessoas devem ou não fazer. São diferentes das políticas pelos fatos de serem bastante específicos. Visa substituir o processo decisório individual, restringindo o grau de liberdade das pessoas em dadas situações, como não fumar, não correr, não jogar resíduo no chão. Isso são regulamentos. As empresas, elas precisam, toda a organização, gente, todo ser humano, ele precisa de restrição. Marcos, professor João Paulo, Sabrina, professora Lidiane, Fabi, imagina aí, pessoal, um mundo, imagina agora aí comigo, um mundo aí sem regras, sem regulamentos. Vocês acham que daria certo? As pessoas iriam se respeitar, mesmo não tendo regulamentos, regras dentro de uma empresa ou dentro da sociedade em si? Gente, ia ser um verdadeiro caos. Eu não sei vocês, mas mesmo com regras, mesmo com regulamentos, com normas, que nós temos muitas, algumas pessoas fazem o que fazem, desrespeitando, agredindo,
entendeu? Não cumprindo. Então, tu imagina se existem fiscalização, se existem leis, regras, como é. Imagine se não tivesse. E a mesma coisa que eu digo para vocês quando eu falo em plano operacional relacionado a comportamento. Esses planos operacionais, gente, ligado ao comportamento, se faz necessário. Ele tem uma importância ímpar, porque ele deixa as pessoas, além de pensar de maneira individual, ele faz com que as pessoas pensem de maneira coletiva. Entendeu? Por exemplo, um exemplo que acontece aqui de um plano operacional, na McDonald's. Na McDonald's, se você entrar na cozinha da McDonald's, né, ou qualquer restaurante ali do Teresina Shopping, daqueles quiosques que tem ali. Se vocês entrarem lá vai ter uma placa assim: proibido usar celular. Proibido usar celular no ambiente de trabalho. Isso é uma norma, é uma regra. Por quê? É uma norma, uma regra. Ele está salientando que aquele funcionário tem que cumprir para poder focar apenas no trabalho. Ou seja, ele está moldando o comportamento daquele. Entendeu? Está moldando o comportamento daquele indivíduo. Para que aquele indivíduo não atrapalhe a produtividade, para aquele indivíduo não atrapalhe para atingir o resultado dentro das organizações. Conseguiram me compreender? Então, pessoal, preciso que vocês entendam a importância, certo, de nós entender que sem regras, sem normas, dificilmente uma empresa consegue atingir seus objetivos. Dificilmente. É necessário. Entendeu? É a famosa burocracia, tá? Então, vimos uma variedade de planos operacionais relacionados com métodos, procedimentos, que é a mesma coisa, dinheiro, que é orçamento, tempo e comportamento, bem como múltiplas aplicações dentro do plano do nível operacional. Os exemplos citados dão apenas uma amostra da variedade de planos operacionais existentes. Vamos ver uma rápida ideia dessa enorme variedade, tá? Vamos ver. Então, trazendo aí para vocês os tipos de planos operacionais que uma empresa, Marcos Silva, pode ter. Nós temos aí a área financeira, a área de marketing, de recursos humanos, que é a nossa área de produção, a de tecnologia, a de logística. Nós podemos ter, dentro do nível operacional, as áreas específicas, tá? Por exemplo, se, professor, eu tenho um plano operacional na área financeira. Qual o meu foco? Fluxo de caixa, contas a pagar, contas a receber, certo? Marcos Silva escreve, fala, abre aspas, regras e regulamentos são ambos uma base na empresa, exatamente. São importantes dentro da empresa. Marketing. Relação de entrega de consumidor, visitas, mídia, recursos humanos. Eu tenho que fazer um plano operacional em recursos humanos onde eu faço uma programação de entrevistas, programação de entrevista e avaliação de desempenho, calendário, agenda com sindicato, recrutar funcionários, futuros funcionários, produção. Então, cada um tem a sua programação, tem um calendário, tem agenda, entendeu? O que você vai fazer. Então, resumindo, gente, resumo do resumo. O nível operacional deve trabalhar com um mecanismo de relojoaria e uma regularidade eficiente para aumentar a produtividade e a qualidade. Uma fábrica deve ter um horário de trabalho, com máquinas, equipamentos, funcionamento de pessoas, sabendo exatamente o que fazer, quais são as tarefas. Todas as ferramentas têm que buscar exatamente garantir essa questão da regularidade, a certeza no nível operacional, manter a regularidade. O papel de vocês, gestores e os futuros técnicos em recursos humanos, é planejar todas as atividades
que vocês vão executar no dia a dia. Além de vocês executar, vocês precisarão documentá-las, vocês precisarão divulgá-las, vocês precisarão usar recursos certos, trabalhar de modo certo, no tempo certo, no custo certo, para aumentar a famosa competitividade e sustentabilidade. E o gestor de recursos humanos, o técnico em recursos humanos, vai ter que procurar mecanismos, procedimentos, na qual as organizações, vocês farão parte futuramente, Marcos. Vocês têm que procurar fazer com que a empresa aumente o engajamento dos funcionários, para que esse engajamento dos funcionários traga maior competitividade, sustentabilidade dentro dessa organização. Então, sem planos, a organização caminha ao léu, ao acaso. Em toda empresa precisa de um caminho. E não para por aí que ela vai chegar ao sucesso em questão da perenidade. E agora, eu quero praticar com vocês algumas questões. Por quê? Porque nós vimos o que é plano, planejamento estratégico, tático e operacional. Agora nós vamos ver um assunto de suma importância para vocês. Questões. Praticando um pouco sobre planejamento operacional. Gente, de cara, fazendo a leitura dessa questão de concurso público para técnico em recursos humanos. Certo? Olha só, meus queridos alunos, como é a questão. O controle estratégico caracteriza quanto ao nível de decisão, ao horizonte temporal e abrangência por letra A, nível tático, de médio prazo e abrangência genérica. Letra B, nível operacional, de longo prazo e abrangência focada. Nível institucional, de longo prazo e abrangência genérica. Nível institucional, de médio prazo e abrangência genérica. Nível operacional, de curto prazo e abrangência focada. O que ele está perguntando, gente? O que ele está perguntando? O controle estratégico caracteriza quanto ao nível de decisão. Tá? O que é que tem um controle estratégico? Ele está dizendo que ele é horizonte, ele é temporal e abrangência. Essa característica acima, ela tem a ver com o nível tático. O nível tático, gente, é de médio prazo. O nível operacional é de longo prazo. Gente, de cara, quem que vocês eliminariam, Luzivan? De cara, professor João Paulo, quem que você eliminaria? Vamos lá, meus queridos. Qual alternativas de cara nós eliminaria? Ó, o Marcos Silva disse que de cara a gente eliminaria o nível tático. Quase certeza. Bacana, gostei. Sabe por que você está certo, Marcos? Por causa do nível tático, abrangência genérica. Já pode eliminar a letra A. Gostei. O nível tático é médio prazo. Isso é verdade. Isso aqui é verdade. Isso aqui é verdade. Isso aqui é mentira. Qual outro que você eliminaria? Gente, outro que você eliminaria de cara. De cara. Certo? Vamos lá. E você eliminaria de cara. Essa aqui, ó. Nível institucional, gente, é a mesma coisa de nível estratégico. Mesma coisa. E ele, o nível estratégico, é de longo prazo. Lembra disso, ó? Longo prazo. Então você já elimina de cara. A resposta letra C é isso, Marcos Silva? A resposta letra C. E aí, pessoal de São Julião, vocês concordam? Eu já eliminei aqui, meus amores, a letra A
certo? Já eliminei. Agora vamos para onde a gente já eliminou a letra A e D. Nível operacional. De cara vocês podem eliminar, não pode, ó? Longo prazo. Nível operacional. Mentira. Mentira. Pronto, gente, ó. De cara vocês vão eliminando. Quando vocês forem fazer questões, vocês têm que fazer isso aí, certeza. Então, gente, sobrou letra C e letra E. Nível operacional de curto prazo e abrangência focada. Nível institucional de longo prazo e abrangência genérica. Eu até falei, né? Então, o Marcos Silva, ele acertou. Letra C. Certo? O nível estratégico, ele é de longo prazo e a abrangência genérica. Perfeito, meus queridos alunos. Conseguiram entender como é uma questão de concurso? Vamos para outra questão de concurso público. Outra questão de concurso público. Que quero que vocês acertem. Gente, essa é mamão com açúcar. Você nem quebra a cabeça. Vamos lá. Essa daí. Ó, bem simples. Os princípios gerais da administração orientam o gestor no desenvolvimento sobre as suas funções, entre os quais destaca a função de planejar. A respeito, é correto afirmar que há 3 níveis de planejamento, que se diferenciam quanto ao prazo de abordagem, sendo de longo, médio e curto prazo, denominadas respectivamente a estratégico, tático e operacional. Tático, estratégico e operacional. Estratégico, operacional e tático. Operacional, estratégico e tático. Não operacional, holístico e tático. Qual é a resposta correta? Tempo para vocês. Cadê? Deu um tempo aí de 1 segundo. Vamos lá, meus queridos. Expliquei, passei a aula todinha explicando. Mostrei uma pirâmide. Não é possível vocês errem. Se vocês errarem essa questão aí, eu peço demissão hoje. Não é possível. Eu não estou servindo como professor. Não é possível, não é possível. E aí, meus queridos São João, Marcos, letra C. Estratégico, operacional, tático. E aí, pessoal? Cuidado, cuidado, Marcos Silva. Preste atenção. Eu falei da pirâmide. Lembra da pirâmide? Desenha a pirâmide e vê. Princesinha, tem certeza? Primeiro vem operacional, depois vem o tático, tem certeza? A de amor. Eita, Cidinha. Cidinha. A de amor. Eita, Cida, que orgulho. Gente, e aí, vocês concordam com a Cidinha? Ou com o Marcos? Ou com a Princesinha? Hein? Quero ouvir. Quer dizer, eu quero ler, né? Ó, Maria Aparecida, Érica e Maria... a Cidinha com Érica diz que é a letra A. Thelma também. Cheiro, Thelminha. Éricazinha. E Cidinha. Alguém? Então, gente, vamos lá, né? Nível estratégico, tático e operacional, ó.
Operacional. Certo? Então, a resposta, letra A, de amor. Letra A de amor, meus queridos alunos. Letra A de amor. Certo? Show de bola. Simples. Então, essas questões, esse tipo de questão, você não pode errar mais. Vamos para essa aqui. Certo? Vamos para essa. Quero que vocês participem, tá? Essas questões são para vocês. Sobre o planejamento, analise as afirmativas abaixo. Lembrando, Marcos, todas essas questões que eu passei no decorrer de nossas aulas vai estar na nossa prova. Todas as questões que eu passei até hoje vai estar na nossa prova. Certo? Vocês vão fazer uma provinha. Vocês vão fazer uma prova. Vai ser aplicada uma prova. Se eu não me engane, lá no finalzinho, certo? Lá no finalzinho do curso, quase no finalzinho, você vai fazer uma prova. 20 questões. Tá? Então vamos lá. Sobre o planejamento, analise as afirmativas abaixo. O planejamento estratégico é um processo de definir atividades, recursos. Ele é feito na base da pirâmide. Planejamento estratégico, ele fica na base da pirâmide para a realização de qualquer objetivo. É verdade, gente? O planejamento estratégico é um processo de definir atividades e recursos. Ele é feito na base da pirâmide, na base. Certo ou errado? Segundo, os planos funcionais são elaborados para possibilitar a realização de planos no topo da organização. Os planos funcionais. Já o operacional, gente, é um processo de definir objetivos, metas, formam de realizar e definir planos. Tá correto? Então, a Cidinha vai com letra D. Marcos, letra E. Vamos lá. Pessoal de Palmeira do Piauí, São Julião, professor João Paulo França colocou letra D. A turma de Sebastião Leal colocaste letra D, perfeito. Meus queridos Sebastião Leal. A princesinha, que eu não sei o nome. Se identifique, princesinha. Qual é o seu nome, princesinha? Para eu poder falar aqui. Certo? Letra D, Marcos Silva coloca a letra D. Alguém? Onde está o erro da primeira? Ele está dizendo que o planejamento estratégico fica na base. Errado. Fica no topo, viu, gente? Por isso que é falso. É falso. Porque ele colocou assim, base. Ó, isso aqui é errado. Tem nada a ver, então é falso. Ele disse que o planejamento operacional é um processo de definir objetivos. Ó, formas. Então, gente, letra D é a correta. Por quê? Definiu objetivos, traçar metas. É de quem? É do planejamento estratégico. É a longo prazo, é genérico. Tá aí. É do planejamento. Tem nada a ver com o planejamento. Ele fez uma troca do número 1 com 2. Se houvesse a troca, ele pegou a definição do número 1, botou para o 3. Se eu colocasse o 3 aqui, estava certo. Ó. Se eu colocasse o 3 aqui, estava certo. Se eu colocasse 1 aqui, estava certo. Certo? Ele só fez trocar essa questão aqui com essa. Só foi a troca. Interessante. Então, a letra D está correta. Perfeito, viu? Quem acertou, parabéns. Pessoal de Lagoa do Sítio, turma também acertou. Certo? Eita, povo lindo, maravilhoso. Eu gosto da participação de vocês. Isso me alegra. Nós temos duas questões aí para vocês responderem, a quarta e a quinta.
Gente, essas questões são tudo tirado de concurso público. Para você ter ideia da importância desse assunto para vocês. Que isso não cai em concurso, despenca. Estão vendo? Quem for fazer o concurso do INSS, professor João Paulo França, vai ter um conhecimento básico lá de administração. Você tem que saber. O salário é R$ 7.576,80. O salário de um técnico, nível médio. Entendeu? Então vamos lá. Segundo o Chavenato, qual tipo de planejamento possui uma característica a projeção a curto prazo? É o estratégico, tático, operacional, é o coercitivo, é modelo, entendeu? O pessoal de Sebastião Leal, a turma de Sebastião Leal colocou letra C. Perfeito. A Cidinha colocou aí no chat letra C. O professor João Paulo, letra C. A princesinha colocou letra A. Certo? Gente, tem um macete, lembra disso, né? Um é a curto, um é a médio e o outro é a longo prazo. O único que é a longo prazo é o estratégico. A médio prazo é o tático. E a curto prazo é o operacional. Conseguiram compreender? Então, aí, nós fizemos a quarta questão. Letra C. Vamos para a quinta. A respeito das funções administrativas, julgue o item. O planejamento operacional possui conteúdo bem detalhado, específico e analítico. E aí? Isso é verdadeiro ou falso essa afirmação? E aí, gente? Vamos lá, turma de Sebastião Leal. O planejamento operacional ele tem a ver com conteúdo detalhado, específico, analítico. Quero ver de vocês. Vamos lá, quinta, Cidinha. Afirmação correta. Vamos lá, quarta questão, letra C. A quinta está certo, gente. Ó, ele é detalhado, o planejamento é detalhado, sim. Ele é específico, sim. Ele é analítico, sim. Certo? É o planejamento operacional. Eu vou dizer quais são as atividades. Atividades, ó. E operações. Operações. Eu vou falar das atividades e operações. Certíssimo, meus amados alunos. Certíssimo, meus amados alunos. Atividades e operações. Não tem sombra de dúvida. Todas as atividades e operações que são colocadas para os funcionários fazerem, ele é detalhado, é especificado, é bem analítico. Bem analítico. Então tá certíssimo. Vamos para sexta e sétima. Vocês não quiseram responder a quinta, né? Fiquei triste. Eu já estava empolgado com a participação de vocês. Vamos lá, pessoal de Sebastião Leal. Me ajude aí, ó. Planejamento operacional é um processo de definir atividades e recursos e tem como característica, dentre outras. Vamos lá. Ser longo prazo, o foco em toda a empresa, não ser detalhado, ser de curto prazo, os objetivos gerais. E aí? Cidinha colocou letra D. Cidinha, me responda a sétima. A respeito das funções administrativas, julgue o item. Julgue o item. Existem 3 tipos de planejamento organizacional: o estratégico,
o tático e o operacional. Tá certa essa afirmação? O a Cidinha diz que é a letra D, a sexta. O professor João Paulo França diz que é a letra D. A princesinha diz que é a letra D. A Cidinha responde a sétima como certo. Tailane Soares colocou letra D também. Marcos Silva colocou letra E. Vamos lá. Alguém mais? A turma de Sebastião Leal colocou letra D, a sexta questão. Turma de Sebastião Leal, a sétima. Ela é verdadeira ou ela é falsa? Me respondam. Opa, gostei de ver, pessoal de Sebastião Leal. Certíssima. Pessoal, a partir desse momento, com o assunto que o professor Gilvan passou para vocês, ó, o pessoal aí de Sebastião Leal, diz que é certo. O pessoal de Sussuaparaco também colocou letra D, certo. Seduc Piauí 05, sexta letra D. De onde é o Seduc? Colocou aí Seduc PI 05. Qual é a cidade? Meu diretor, essa cidade é onde é? Tem como saber não, né? Aparece Seduc, Piauí. A Canavieira. Canavieira. Opa, pessoal, parabéns, tá? Pessoal de Canavieira tá ligado aí conosco. Sétimo. Colocou como certo, tal. Bacana. Gostei, viu, Canavieira? Gostei. Tá certíssimo. Certo, tá certíssimo o que vocês colocaram. Parabéns aí, viu? Canavieira. Então, ó, gabarito. D, tá certíssimo. Gabarito, certíssimo. As funções, elas são essa mesmo, estratégico, tático e operacional. Certíssimo. Gostei de ver. Vamos mais aqui. Vamos fazer mais. Tudo foi nossos assuntos, professor João Paulo, que nós trabalhamos desde o início do semestre. A gente falou de planejamento estratégico, falamos de planejamento tático e agora nós estamos falando do operacional. Estou colocando questões para ver como é que está o nível de aprendizado dos alunos, né? Se vocês prestaram bastante atenção no assunto. Vamos lá, Canavieira. Oitava, são ações representativas do nível estratégico, tático e operacional, respectivamente. Recrutamento faz parte do nível estratégico. Gestão de arquivos de pessoal faz parte do nível tático. Motivação faz parte do nível operacional. Definição de políticas de gestão faz parte de quê? De quem? Respectivamente. Letra C, motivação. Nível estratégico. Ele que faz projetos a longo prazo para motivar os funcionários. Então ele faz a motivação. Recrutamento faz parte do nível tático. Definição de política de gestão faz parte do operacional. Então vamos lá. Controle de horários. Definição de política de gestão, recrutamento. Motivação. Treinamento, controle de horários. Beleza. Aí nós falamos da oitava. Agora nós vamos para a nona. A relação de encadeamento entre o planejamento estratégico, tático e operacional. O planejamento operacional especifica as etapas de ações para se alcançar as metas operacionais, as quais sustentam as atividades do planejamento estratégico. Certo ou errado? Vamos lá para a resposta. Marcos, a sua resposta, ó, presta atenção. Bacana. Estou gostando de ver a participação de vocês.
Muito feliz. Vamos lá, o Sebastião Leal, certíssimo. Sebastião Leal, certíssimo. Colocou aí, certo? Estão participando. Ele, Sebastião Leal, disse que a oitava é letra B. E a nona está certo. Pessoal de Canavieira, a oitava é letra B. O Marcos Silva disse que a oitava é letra D. E o Marcos Silva disse que a nona está errada. A professora Lidiane colocou a oitava como letra B. Certo? Muito bem. A nona, o pessoal do Canavieira disse que está certíssimo. Eu estou gostando da participação. Gente, cuidado com as pegadinhas das questões. Observem direitinho que o correto, certo? O correto, certo? Dentro desta, a nona, está errado. O que nós temos aqui, gente? O que nós temos aqui? A definição de políticas, treinamento e definição de sistema. Motivação, definição de política de gestão, recrutamento. Então, a resposta correta, letra D. Então, vamos lá, oitava, letra B, nona, errada. Agora, vamos para a décima. Vamos para a décima questão. Gostei da participação. Faça um esquema demonstrando os tipos de plano operacional e suas especificidades. Vai estar na nossa prova essa questão. Essa questão vai estar na nossa prova. Como é que eu vou responder lá, professor? Desse jeito aqui, ó. Certo? Tipo de planos operacionais. Tipo de planos. Depois que nós respondemos muitas questões subobjetivas, quer dizer, aí nós vamos passar para subjetivas. Tipo de planos operacionais: procedimentos, orçamentos, programas ou programações e regras ou regulamentos. Professor, a 11. Subjetiva. Relativamente aos planos relacionados com métodos, procedimentos, processos, enquanto as políticas constitui guias para pensar e decidir. O procedimento é um guia para fazer e referir-se aos métodos para executar as atividades. O método descreve o processo de executar um passo ou uma etapa de procedimento, que pode ser considerado um plano de ação. Os processos, por sua vez, são procedimentos que envolvem maiores recursos e maior complexidade. Tem início, meio e fim. Entradas, procedimento, execuções, saídas. Em outras palavras, cada processo importa os insumos, executa as operações, promove saídas que são avaliadas a medir sua eficiência e sua eficácia. Nesse sentido, meus caros alunos, quais as principais técnicas que são aplicadas? Faça um breve comentário delas. Está aqui, ó. As principais técnicas que poderão ser aplicadas dentro de um processo. Outra coisa que eu quero que vocês façam. Vocês pesquisem. Pesquisem mesmo. Sobre o que é reengenharia. Tá bom? Reengenharia dentro da administração. Por quê? Porque isso aqui já caiu muita prova. Quem for fazer o concurso do Instituto Federal, o Instituto Federal vai cobrar uma questão dessa. Reengenharia é a mesma coisa de reestruturação. Mesma coisa. De uma empresa. De uma empresa. Tá aí. Reestruturação.
certo? Não tem erro. Certo? Não tem erro. Reestruturação de uma empresa. Não tem erro aí para vocês. Então, qual é o objetivo da reengenharia, gente? Qual é o objetivo? Redesenhar os processos. Então, a reengenharia de processos ela é importante. Já o fluxograma, certo? O fluxograma, ele tem a ver traçar caminhos, certo? Traçar caminhos. Entendeu? Então, eu coloquei aí para vocês, só para vocês anotarem. Aí, apagando aqui, aí vou explicar cada uma. Engenharia é uma reestruturação de negócio e implementação de novos projetos. Fluxogramas são gráficos, gente, que vai apresentar o fluxo ou sequência dos procedimentos, processos ou rotinas. Rotinas são procedimentos padronizados, formalizados. Entendeu? Professor, e a 12, ó? Professor, relativamente aos planos relacionados a métodos. O que significa o fluxograma vertical? Ó, tá aí um fluxograma. Sequência de uma rotina por meio de linhas. Para quem não sabe o que é um fluxograma, ó, cada etapa, ó, uma etapa, primeira etapa, segunda etapa, sexta etapa, ó, cada etapa, ó, como é que vai ser feito? Cada etapazinha dessa. Ok? Tem como. Então isso é um vertical. E horizontal, gente, utiliza o mesmo meio de símbolos, mesmo meio, só que ele vai enfatizar o quê? Os órgãos, as pessoas. Entendeu? Então a diferença de um vertical por horizontal é isso. Então vocês têm que pesquisar. Então um fluxograma. O que eu tenho que fazer? Receber o material. Recebimento do material. Verificar o estoque. Realizar a tomada de preço. Isso aí são as etapas do serviço, ó. Aprovar a compra, elaborar um pedido de compra, receber o material comprado, conferir o material, remete a um almoxarifado. Depois que você remitiu o almoxarifado, você faz o quê? Recebe o material comprado. Quem é que faz isso? Está aqui, ó. Gerente. Faz o quê, professor? O gerente. Ele faz o recebimento do material, certo? O recebimento. Aí ele passa para o controlador e o comprador. Ó. Como é que eu sei disso? Tá aqui, ó. Aí o gerente dá uma verificada, aprova a compra, o gerente. Aí quem elabora o pedido da compra? Conferente. Quem é que recebe o material comprado? O apontador. Entendeu? É assim que se faz um fluxo, certo? Então, gente, o de blocos é assim, ó. O fluxograma de blocos, ele se baseia em uma sequência de blocos ou ícones encadeados entre si, tendo cada um com um significado específico. Qual é a vantagem? A simbologia é rica e variada e não se restringe a linhas e colunas pré-estabelecidas. Primeiro passo. Prepara o pedido da venda. Digite o pedido da venda. Terminou. Separa a mercadoria. Embala a mercadoria. Essas são as etapas. Primeira etapa, segunda etapa, sexta. Qual o destino? Vai para onde? Vai para o exterior. Então digita o destinatário. Vai para o Brasil. Digita o destinatário. Elabora o conhecimento. Elabora o guia. Aí é assim. O que eu estou fazendo? Eu estou descrevendo o fluxo. Eu estou descrevendo o fluxo do material, dos procedimentos, meus queridos. Eu estou descrevendo. Então, meus queridos, vocês precisam saber disso. Então, vamos resumir. O que nós vimos? Tudo. Resumo de tudo. Gente, a gente aprendeu o que é administração. A gente aprendeu o que é tecnologia. A gente aprendeu o que é eficiência e eficácia. A gente aprendeu o que é uma organização. A gente aprendeu quais são os níveis organizacionais. A gente aprendeu, meus queridos, quais são os processos administrativos. A gente aprendeu, meus queridos, o que é um planejamento, o que é uma organização, o que é uma direção e controle. O que nós vimos, professor? Nós aprendemos o que são habilidades de gestor, que é o chá. Conhecimento, habilidade e atitude, que cada gestor tem uma habilidade técnica, humana, conceitual.
A gente aprendeu quais são os papéis do gestor. A gente aprendeu. Olha o que a gente aprendeu a conceituar o que é uma gestão. Olha o tanto de assunto que nós já vimos e resumimos num só slide. Breve história das teorias, a gente aprendeu. A escola, a era clássica, a era neoclássica, a era da informação. A gente aprendeu o que é a administração científica, a teoria clássica, a gente aprendeu o que é a teoria das relações humanas, que seria a teoria estruturalista, neoclássica, comportamental. A gente aprendeu tudo isso. A gente falou bastante da teoria do sistema e da teoria da contingência. Na nossa próxima aula, eu vou até tocar um pouco desse assunto. Teoria do sistema e teoria da contingência. Ok? A gente falou da era da informação. Então, gente, eu acredito que estas aulas de teorias, né, administração, fundamentos da administração, abriu a mente de vocês, certo? Eu acredito que deu para aprender alguma coisa, certo? Eu acredito que deu para aprender alguma coisa. Se não deu para aprender, revisem, assistam as aulas. Está na nossa plataforma, gente, do canal Educação, as nossas aulas. É só você pegar, assistir de novo, assiste de novo, para vocês aprenderem. Tá bom, meus queridos? Espero que vocês tenham compreendido esta aula de hoje sobre os fundamentos gerais da administração, certo? Se ficou alguma dúvida, estou à disposição de vocês sempre. Tá ok, meus queridos professores e meus queridos alunos? Até daqui a pouco. Tchau, tchau.